No jogo 10 do Campeonato Mundial 2016, tivemos o campeão mundial Magnus Carlsen com as peças brancas e o Kayaken com as peças pretas, onde o Carlsen estava lutando com apenas 3 jogos faltando para o fim do Mundial, lutando para reverter a vantagem que o Kayaken tem até então, como você pode ver aí embaixo no placar até a 9ª partida, ok? Kayaken liderando por 1 ponto, que foi a vitória no jogo número 8, e aí Magnus com o dever de tentar conseguir um bom resultado. Nessa posição, é uma posição da abertura Lopes, bem depois, e aí uma variante meio que fechada, cheia de tensão, porque nenhum peão foi trocado ainda, ok? Muitos peões, muitas peças muitos peões de tabuleiro, a mobilidade das peças fica um tanto quanto comprometida e tal. Nessa posição, o Magnus Carlsen trocou os bispos e aí o Kayak decidiu capturar com o peão de F, o que pode mais para frente fazer com que esses 2 peões se tornem debilidades ou não, enfim, a gente vai ver. Por enquanto, coluna F está aberta. Vamos ver então o que poderia ter acontecido. Nessa posição aqui, o Magnus Carlsen cometeu um pequeno erro. Cavalo D2, onde o Kayaken poderia ter forçado o empate. Kayaken poderia ter forçado o empate com o lance cavalo toma em F2 cheque. E aí o rei teria que vir para G2, ok? Se alguma das peças tomar, simplesmente a dama tomaria, muitas trocas. Depois de rei G2, parece que esse cavalo aqui está indo para nenhum lugar, né? Parece que ele se lascou, mas não. Simplesmente cavalo H4 forçaria o empate agora. Claro que você não vai tomar. Se você tomar, quem perde agora são as brancas, depois de dama G6. Para onde o rei vai, o rei não tem para onde ir. E aí o que é que tem que acontecer? Tem que bloquear com o cavalo, por exemplo, depois das trocas. Basicamente, as negras estão muito bem. Portanto, depois de cavalo H4 cheque, o rei teria que praticamente ser obrigado a vir para G1. E aí depois disso, cavalo H3 ficaria aí nesse cheque perpétuo, repetindo a posição. Seria um empate. O Kayaken disse que depois subestimou essa variante na conferência. Então tudo bem, né? Seguiu D5 nessa posição, meio que indo aí para as atuações no centro. E aí o Carlsen começa a atuação dele, né? Atacando esse cavalo aqui com dama H5. E esse é o tipo de posição típico que o Carlsen gosta de jogar. Tá, uma posição que depois de... A gente vai ver depois de cavalo G5 saindo do ataque. H4, o cavalo vem para F3. E aí agora depois de várias trocas, rei G2, torre F7 é o tipo de posição que o Carlsen gosta muito de jogar. Por quê? Porque nesse tipo de posição a gente percebe que o cavalo branco está muito melhor do que o cavalo preto. O cavalo preto não tem muito lugar para onde ir, né? Basicamente, as 3 casas que ele tem para onde ir não estão disponíveis, ok? O cavalo branco tem uma mobilidade muito maior. Além disso, as negras têm esses 2 peões dobrados que podem vir a ser debilidades no futuro. Bom, e aí o Carlsen gosta muito desse tipo, que as brancas estão aqui nessa posição um pouquinho melhores. E o Carlsen gosta muito desse tipo de posição porque ele começa... Ele já é famoso, né? Muita gente diz que o Carlsen tira leite de pedra. Então vamos pular para essa posição aqui. No lance número 55, as negras acabaram de trazer sua torre para cá, jogando torre H8. E aqui a gente consegue perceber que o Carlsen melhorou de fato sua posição, melhorou a posição de suas peças. A gente vê esse cavalo numa casa excelente, com pressão constante nesse peão. A gente vê essa torre aqui em E7 não muito boa, ok? Uma torre que ela meio que fica numa posição de humilhação, então assim, não sei se essa palavra é certa, mas numa posição de humilhação, defendendo um peão aqui contra esse cavalo que coloca muita pressão, inclusive até mais pra frente pode colocar pressão aqui nesse peão também. Enfim,
as peças das negras, quando comparadas com as das brancas, estão tanto quanto piores, a não ser esse cavalo aqui, que tudo bem. Ele tá numa boa casa e tal, mas que também não faz tanta coisa. Lógico que ele é uma peça importante também na defesa. A única coisa boa na posição pode ser talvez esse cavalo aqui em F5. Bom, continuando então, as brancas jogaram torre B1 e aqui nessa posição o Kayakin fez uma imprecisão, ele comete uma imprecisão ao jogar torre de H7. Talvez o melhor lance fosse levar o cavalo para H6, onde de lá ele poderia aumentar o controle nessa casa aqui de G4, né? Quem sabe mais para frente as brancas podem tentar um avanço G4, não necessariamente agora, mas mais para frente a ideia das brancas é tentar romper com G4 ou com B5, ok? Então talvez esse lance da cavalo fosse melhor, mas enfim, as brancas têm uma posição muito confortável nessa posição e tem muita possibilidade de manobra. Depois torre de H7, tivemos B5, como eu disse, essa ruptura aqui é muito forte. E aqui, bem, poderia ter seguido na parte de seguir o setor B5, se algo do tipo torre de HG7, como a gente está vendo, vamos supor que só para esse lance de espera que a gente está fazendo, torre de HG7, só para a gente dar uma olhada no qual é a ameaça das brancas com esse avanço aqui B5. Se algo tipo torre de HG7, B6, cheque, e depois torre B8 e ameaça-se o avanço do peão para A6, ok? Por isso que as negras são praticamente obrigadas a tomar setor B5, torre e tome B5, é que praticamente não tem muito o que fazer de modo que evite as brancas de levarem sua torre para B6 e para atacar o peão em E6. As negras tentam jogar com D4, avançando o peão. Depois de torre B6, o peão lá está atacado. E as negras decidem simplesmente entregar e tentar conseguir algum tipo de contra-jogo. Depois que o cavalo toma em E6, torre C3 e as negras entregam esse peão para tentar conseguir algum tipo de contra-jogo. Seguiu o cavalo F4 nessa posição, um bom lance do Carlsen, simplesmente defendendo a sua torre. Tivemos torre de HC7 e aqui basicamente as brancas estão indo para a vitória necessariamente, né? Uma posição muito confortável, mas eu confesso que quando eu vi esse lance do Carlsen eu pensei, poxa vida, será que o Carlsen vai deixar escapar? Que foi cavalo D5, né? Não é o melhor lance dessa posição, provavelmente a captura do peão de G6 fosse o mais correto, tá? Ou não só o mais correto, mas também a abordagem mais direta, né? Tudo bem, seguiu o cavalo D5, não é um lance assim ruim, ok? Nada de, com esse lance um erro vai dar empate, não. É só não é um lance mais preciso, um lance mais direto. Bom, já que é um garfo, né? Basicamente as negras são obrigadas a tomar aqui em D3. Então torre toma D3, cavalo toma em C7. Tivemos rei B8, ok? Atacando o cavalo vem para B5. Agora ameaça-se tanto A6 quanto, quem sabe, torre aqui com ameaça de mate em G8. Então o rei tem que vir para C8. Temos torre toma o peão em G6. Troca aí de peões. A torre negra também toma em F3. Temos rei G2 atacando a torre. A torre volta para B3, ataca o cavalo. E depois de cavalo D6, basicamente é obrigado a trocar, né? Temos troca de cavalos e aí vamos para um final de torres, onde as brancas têm um peão a mais. Bom, nessa posição aqui, o Kayakin jogou torre E3, atacando já o peão de E5. Ok? Talvez um lance melhor, né? Se bem que é muito complicado de defender essa posição aqui para a negra, mas talvez fosse melhor, quem sabe, jogar rei C7 depois que a torre tomasse o peão em D4, torre B5, atacando ambos os peões. E aí depois de E6, torre toma E5, E7, torre E5, mantendo o olho no peão. Torre D5, óbvio que se acha
Se a torre negra tomar agora, as brancas estão promovendo. Então torre toma lá em H5. E bem, esses dois peões são muito fortes, claro. Mas eu não estou necessariamente certo se é uma posição totalmente vencedora para as brancas. Lógico que é uma grande vantagem, excelente vantagem. As negras têm algum tipo de contra-jogo com esse peão. Mas enfim, posição bem complicadinha de se analisar. Talvez fosse melhor que seguir na partida. Na partida tivemos torre E3 atacando o peão e depois de S6, rei C7 atacar a torre. Trocas aí de peões. Porém, agora é um lance que praticamente define o resultado final da partida, que é a torre D5. Por que esse lance praticamente define o final da partida? Porque a torre está de forma excelente, colocada de forma excelente no centro do tabuleiro. Primeiro ela ataca o peão em H5 e defende o seu peão em A5. Já que ela ataca o peãozinho aqui de H5, ela força a torre negra a vir para H6, foi isso que seguiu na partida. E aí essa torre aqui fica de forma totalmente passiva, e a gente sabe que isso é um fator determinante no final de torre. Ok? Basicamente a ideia das brancas agora é só trazer o rei para cá para atacar a torre, ok? A torre vai ter que sair uma hora, vamos supor assim que a torre saia para cá, ok? E aí a ideia é basicamente levar o rei para cá, atacar a torre vai ter que sair alguma hora e aí capturar o peão aqui. Por exemplo, depois de rei B8, tivemos rei F4, rei A7, rei G5, o rei está muito distante, o rei negro está muito distante da ação aqui. Então basicamente não tem nem o que fazer. Depois torre H8, rei F6, não tem como você parar essa ameaça aqui de rei F6. Bom, vamos ver. Talvez fosse possível tentar algo do tipo... talvez fosse possível tentar algo do tipo... jogar a torre aqui, quem sabe, atacando esse peão. Porém, não adianta muito. As brancas podem simplesmente defender jogando a torre aqui para G5. E depois basicamente só manobrar com o rei. O rei pode capturar esse peão aqui. E é muito tranquilo de vencer esse final. Por isso que nessa posição aqui, depois do lance rei F6, com essa ameaça aqui do rei de rei G7, as negras abandonaram, ok? O Kayakin abandonou a partida e o Carlsen, né, volta aí, volta para a competição, vencendo a partida, de modo que agora ele fique com 5 pontos. Aí iguala no marcador, ok? Iguala no número de pontos. E aí faltando apenas 2 partidas para acabar, ok? Faltando apenas 2 partidas para acabar, o Carlsen fica aí muito próximo de, quem sabe, tentar uma virada ou, enfim, tentar levar para os tie breaks e tentar manter-se no topo. Na minha opinião, as coisas estão muito incertas, ok? Para mim, ambos têm chances, ok? Como a gente já viu, se o Kayakin já ganhou uma vez, ele pode ganhar de novo. Se o Carlsen ganhou uma vez, ele pode de fato ganhar novamente, como a gente sabe disso. Okay? Então é basicamente aguardar para ver o que vai acontecer e torcer aí cada um para quem estiver torcendo. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu fico por aqui. Agora, próxima partida só amanhã, dia 26. E aí depois, domingo, dia de descanso, dia 27, a gente vai ver se tem campeão ou não. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.